Existe um preconceito na sociedade moderna muito específico, né, que é o preconceito contra as pessoas que querem melhorar a própria vida. Então, autoajuda virou piada, coaching virou meme, e tudo o que você faz para se melhorar ou buscar qualquer conhecimento que possa contribuir para a sua evolução, as pessoas meio que torcem o nariz e tentam meio que diminuir aquilo, como se você fosse uma pessoa fraca. Então hoje eu quero refletir sobre o porquê o sistema odeia tudo que vai te ajudar a se organizar, a pensar mais e a trazer evolução para a sua própria vida. E nós sabemos bem que isso não começou ontem, né? Afinal, o maior coach da história, ele foi perseguido, ele foi humilhado e foi machucado de todas as formas possíveis até ele não aguentar mais. Oi, eu sou a Aline e esse é o Cosmos Report, um podcast manifesto entre o caos e o cosmos da vida moderna. Sejam muito bem-vindos. E de Los Angeles para o cosmos, espero que a sua semana tenha sido maravilhosa, que você tenha conseguido evoluir um pouquinho que seja, uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Já tá bom, porque evolução não é sobre intensidade, é sobre consistência. Então, se você tá com consistência, você já tá no caminho certo. Não é fácil evoluir. Eu tô na minha caminhada aqui, tô bem longe de dizer que eu sou evoluída, mas assim, bem longe mesmo. Mas eu tô tentando, eu tenho consistência, eu decidi viver minha vida rumo à minha evolução, então bora que vamos. Tá, e vamos assim, vamos começar com honestidade, né? Porque esse preconceito tem fundamento. Por quê? Porque o mercado do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da autoajuda, do coaching, ele é um mercado que de repente cresceu exponencialmente, né? E foi muito rápido. Então, hoje em dia a gente se depara com muita promessa rasa, muitas fórmulas mágicas que não existem, né? Nossa, eu tenho pavor de fórmula mágica, gente. Discursos vazios, baseados em positividade, em pensamentos, sem ação. Então, essas coisas foram meio que queimando ali, né? O autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, o que é muito triste. Só que o problema é quando, assim, existem duas críticas, a crítica sistêmica e a crítica social. A crítica sistema não difere o conteúdo raso do verdadeiro desenvolvimento pessoal, justamente na intenção de deixar as pessoas assustadas, né, ignorantes, pequenas e fáceis de manipular, porque gente que pensa não é fácil de manipular. Então não é interessante para o sistema ter pessoas pensantes. Quanto menos você se desenvolver para o sistema é melhor. Acredite. E a gente também tem os críticos sociais, né? Que são as pessoas que até querem evoluir, que buscam, né, esse conhecimento, tentam acessar, mas acabam transferindo a responsabilidade da própria vida delas para um guru, para um coach, para um livro, para um método. Isso também conflita, né, com o progresso, a evolução e o caráter do autodesenvolvimento. Por quê? As pessoas passam a esperar que essas figuras, né, sejam perfeitas, que elas sejam sempre controladas, que sejam sempre muito sábias, muito coerentes, muito calmas e que não sejam humanas, né? Porque nada disso é humano. E a evolução, ela não tem um lugar de chegada. E aí, agora eu posso ajudar os outros a evoluir. Não, é na medida que você se interessa a evoluir, você ajuda a evolução dos outros. E quando o outro nos decepciona, porque o guru e o coach são só pessoas comuns, né? Quando eles nos decepcionam, a gente usa aquilo contra a nossa própria evolução. Tipo, no final aquela pessoa lá não era mesmo tudo isso, então eu não preciso me preocupar, porque se aquela pessoa não tá evoluída, por que que eu tenho que me preocupar com a evolução? Gente, que luz linda, né? Vem, 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 luz, ilumina! E aí, quando isso tem a ver com um livro ou um método, né? É ainda pior, porque a pessoa não lê, a pessoa não pratica, a pessoa não reflete, a pessoa não tenta compreender, não estuda aquilo a fundo, e ela não tem resultados na própria vida dela porque ela não conseguiu aplicar. E aí ela vai falar: "Ah, eu comprei, mas não funcionou pra mim, não funciona". E mais uma vez, suja a reputação do desenvolvimento pessoal. Agora, por ironia, né, o sistema não tá nem aí pra gente.
Se a gente quiser se destruir, se fazer mal, né? Você consumir entretenimento sem parar, se você quer só se anestesiar, se você fuma, se você bebe, o sistema não está preocupado com isso. O sistema não está preocupado se você vai no mercado e 95% dos produtos que estão lá sendo oferecidos a você tem substâncias tóxicas para o seu organismo, que vão te fazer mal. Eles não estão preocupados, senão não estaria lá. O problema começa quando você tenta pensar. Quando você começar a buscar conhecimento, a querer pensar, aí a coisa vai ficar séria. Decide se observar, se melhorar, né? Quando você não quer mais repetir padrões, quando você começa a organizar sua mente, a sua vida, quando você sustenta seus objetivos e sua ambição por muito tempo, quando você aprende a dizer não, aí é fatal. Aprendeu a dizer não, não é só o sistema, também as pessoas à sua volta vão gritar. Você vai sentir. Tive que cobrir um pouco aqui porque o sol tava demais. Vamos diminuir essa luz um pouquinho. Mas enfim, aprender a dizer não é um negócio que machuca o sistema e machuca também as pessoas à nossa volta. É aí que você vê quem são realmente seus amigos, que vão ficar do seu lado depois que você decidiu não aceitar certos tipos de coisas, eles vão se afastar. Provavelmente eles vão se afastar. Isso assim acontece mesmo e muito, e é um pouco triste. Até a nossa família, às vezes, se a gente começa a impor certos limites, pode se sentir ofendido, né? E você meio que sente, assim, aquela agressão, não agressão, mas fica ali. Uma pessoa consciente, ela vai questionar a rotina, né? Ela quer mudar os hábitos dela. Se você é consciente, você não aceita narrativas prontas. E isso não é conveniente para estruturas que lucram, né? Com a sua confusão mental, com a sua depressão, com a sua distração, com a sua confusão interior, com a sua impulsividade. Então, tudo que vai contra essas coisas que geram tanto lucro para o sistema, não existe nenhum apoio e ninguém vai te defender delas. E mais uma vez a gente pode usar aqui o maior coach da história como exemplo para isso, né? Na época que Jesus vivia, qual era o sistema que ele vivia, né? Ele vivia ali entre os fariseus e os romanos, os romanos era um império que comandava tudo, né, que cobrava os impostos, e os fariseus, eles tinham ali a permissão de dizer que representavam ali Deus, que tinham o conhecimento mais elevado sobre Deus, e fica aí aberto, né, ao o que cada um acha sobre isso, mas esses eram os poderes daquele momento, né? E Jesus foi crucificado e condenado e machucado, porque essa era a pena romana para quem ia contra o sistema, para quem era uma ameaça contra o sistema deles. Então, todos os rebeldes, os visionários, os pensadores, tinham o mesmo fim, que era ser crucificado, sofrer até a morte, para servir de exemplo para os outros, para doutrinar a massa e mostrar o poder deles e o que eles não deviam fazer. Mas assim, sinceramente, até quero trazer essa reflexão que nem tem tanto a ver, mas tem um pouco a ver, que é o fato de, se Jesus vier amanhã aqui para o planeta Terra, gente, você é capaz de reconhecer Jesus? Você acha que você o respeitaria, o reconheceria, o seguiria? Ou você ia achar que Jesus era um vagabundo que andava com outros vagabundos, às custas dos outros, sem casa, sem trabalho, e ia ficar julgando ele? Será que você reconheceria Jesus? Fica aí essa reflexão muito importante. Eu gostaria muito de ser uma pessoa que reconheceria Jesus. Não sei se eu reconheceria, sinceramente, mas eu quero me tornar uma pessoa que seja capaz de reconhecer Jesus. E quando eu falo sobre esse estilo de vida de Jesus, muitos vão falar: ah, mas Jesus era Jesus, ele estava acima de tudo, tudo tinha um propósito. Mas quantas pessoas reconheceram Jesus? Quantas pessoas entenderam esse propósito, perceberam isso? Fato, as pessoas fizeram o quê? Escolheram o bandido, soltar o bandido em vez de soltar Jesus Cristo. E mais uma vez, eu sei que também existe o argumento: ah, mas essa era a missão de Jesus, né? Jesus veio, tinha que passar por isso para que a fé fosse estabelecida. Tudo bem, mas você entende que essa fé estabelecida só pôde acontecer, né? E a missão de Jesus só pôde acontecer porque existia essa maldade humana? Porque se não existisse, ele nem teria vindo para o planeta, né? E acho que isso é o mais rico dessa história, né?
desse grande coach que foi Jesus Cristo, para a gente observar, né, nossas maldades, nossas fraquezas. Elas ainda estão ali, porque elas vão sempre nos inibir de reconhecer a consciência crística. Não especificamente Jesus, uma consciência crística, né? Mas voltando aqui para a vida moderna, para os tempos atuais, e eu trouxe aqui alguns dados aqui, eu tô no meu computador, vou ler aqui com vocês pra gente entender, né? Por exemplo, eu tenho algumas pesquisas psicológicas, várias na verdade, né? Que mostram que o autoconhecimento e a autorregulação reduzem a ansiedade e aumentam a resiliência. Coincidentemente, na sociedade moderna, as pessoas estão tendo muita dificuldade em cultivar essas habilidades. Estudos indicam que programas de desenvolvimento pessoal melhoram o desempenho, clareza emocional e tomada de decisão. Gente, tomada de decisão é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Se a gente não tem uma tomada de decisão bem desenvolvida, a gente faz as piores escolhas para nós mesmos. E também coaching bem estruturado, né, é usado em empresas, é usado no esporte, na liderança, porque isso muda o comportamento e não o pensamento apenas. E é curioso, né, como esse processo é altamente valorizado em ambientes de alto desempenho, mas é totalmente ridicularizado se aplicado na vida comum. Para além do preconceito sistêmico, tem o preconceito social também, né? E que acontece uma coisa bem triste que é, e quando a gente começa a buscar um autoconhecimento, começa a buscar se desenvolver, a gente passa a mudar, né? A gente começa a mudar e dar sinais para as pessoas à nossa volta da nossa mudança. Por exemplo, aprender a dizer não é uma delas. Não tem quem está no caminho da evolução e não começa a aprender a dizer não e acaba perdendo amigos, acaba entrando em conflito com a família. Isso é muito comum. Isso acontece porque as pessoas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor que elas, infelizmente. E eu já vi isso acontecer em inúmeros casos, sabe? E não é só os amigos mesmo, né? Amigos, colegas, é também a família. Eu conheço e vi, né, e presenciei inúmeros casos disso ao longo da minha vida. Eu conheço, por exemplo, pais que deixaram os filhos pararem de estudar porque eles não estudaram. E se eles conseguiram sobreviver e viver a vida, os filhos também vão, então tá tudo bem. Pais ou irmãos que não prestigiam a pessoa numa grande conquista, um grande sucesso, por se sentirem inferiores. Ou até pais que, se você tiver visão política diferente, eles te fazem sentir que você não pertence mais àquela família. E eu sei, é triste falar isso, mas é verdade. Eu até vi há 2 dias o Stallone, Sylvester Stallone, dando uma entrevista sobre o Rocky, né? Porque Rocky foi um filme o qual ele escreveu e ele queria ser o ator. E muita gente que ele ia vender o script não aceitava que ele fosse o ator. Ele lutou muito para que o Rocky fosse o filme que ele sonhou com ele como ator, sofreu muito mesmo. E ele conseguiu. E quando ele foi pro Oscar, porque o Rocky foi indicado ao Oscar, ele, imagina, é um cara que vendeu o próprio cachorro pra poder comer, porque ele acreditava no sonho dele. E aí um dia ele tá no Oscar. Que incrível isso. E ele começa a chorar na entrevista, porque os pais dele não quiseram ir no Oscar. Porque essa foi uma maneira ali dos pais dele, talvez por serem muito humildes que eram, né, não se sentirem tão diminuídos pela conquista do filho. E esse é um assunto muito delicado, muito triste, mas ele é real. Embora ele seja esse homem, assim, que foi muito forte, porque ele passou por várias coisas, ele é o Rocky, né? Então, assim, por mais que ele seja uma pessoa super forte, que ele ainda carrega isso dentro dele no coração e o quanto isso machucou ele. Então esse preconceito vem de vários lados e a gente que tem que decidir se a gente quer evoluir ou se a gente vai se diminuir para caber na expectativa dos outros. O Sylvester Stallone não se diminuiu para caber na expectativa dos pais dele, graças a Deus, porque ele viveu uma vida incrível depois disso e que a gente não se diminua para caber na expectativa de ninguém. Amém? Amém. Agora, vamos falar a verdade, né, gente? O desenvolvimento, né, e o conhecimento liberta. Mas o conhecimento sem prática real não liberta ninguém. Não adianta ler se você não for aplicar, consumir um monte de conteúdo, podcast, livros, métodos e não colocar em prática. É só dopamina barata para você e motivação sem um plano,
organizacional é frustração total. O problema não é o desenvolvimento pessoal, gente. O problema é fingir que o desenvolvimento pessoal é uma coisa fácil. Uma coisa simples, uma coisa leve, uma coisa, ai, vou meditar aqui, eu sou calma e paz e luz, porque não é, tá? Não é. Porque não é, isso é totalmente longe da evolução, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Vai tentar meditar para você ver o quanto que é difícil, o quanto é desafiador, e que normalmente quando a gente tá buscando essa ferramenta é porque a gente não tá se sentindo nada evoluído. E a gente tem a consciência de que, peraí, eu tô precisando aqui de umas ferramentas porque a coisa não tá legal. É igual terapia, sabe? As pessoas que decidem ir à terapia, elas estão, na verdade, muito espertas, porque elas entenderam ali que elas são puro caos. Então, deixa eu pegar aqui essa ferramenta aqui para eu me organizar, para eu colocar a minha mente em ordem, em cosmos. E quando eu falo sobre mentalidade cosmos aqui, não é motivação, não, tá? É longe disso. Não é pensamento positivo, não é promessa rápida, não é promessa nenhuma, inclusive. Cosmos com K vem do latim e significa organização. O cosmos nada mais é que a organização, né? Que eu não tenho medo, talvez você tenha algum problema com essa palavra, mas eu não tenho medo de dizer que o cosmos é o Deus, né? Que a organização é Deus. Você já reparou, estudou alguma coisa, viu algum National Geographic documentário que mostra que o universo é o quê? O universo cria um caos, pá, uma explosão, puro caos. É gás aqui, é massa ali, é dark matter lá. E aí, com o tempo, ele vai, o quê? Ele vai colocando tudo em ordem. Ele vai organizando o caos. A mentalidade cosmos nada mais é do que organizar a mente para o progresso constante, para a evolução contínua, mesmo e especialmente quando o caos aparece. E nessa mentalidade, constância é mais importante que intensidade. A direção é mais importante que o impulso. E a consciência é muito mais importante que o nosso auto-engano. E eu sei, isso tudo assusta demais, né? Mas sim, mas o conhecimento liberta. Mas liberta quem está disposto a pagar o preço para se libertar. Que é o quê? Encarar os padrões mentais, admitir as nossas próprias incoerências, parar de culpar o mundo externo, é sempre o governo, a sociedade, o marido, os pais. É tentar sustentar a ambição de evoluir todos os dias, que existe de mais difícil. Não é mudar, hoje você muda, mas você sustenta? Se sustenta todos os dias aquela decisão? Pois eu digo, só vai sustentar a decisão todos os dias quem já tem a mentalidade organizadora, a mentalidade cosmos, a mentalidade de Deus, ou quem decidir instalar essa mentalidade na própria mente. E o maior preço é ter responsabilidade pela própria vida, por si mesmo. Chamar a responsabilidade da própria vida para si. E algo muito sério, que é não agradar a todos e aprender a dizer não. Isso é uma coisa que é divisora de águas na nossa vida. É o que vai afastar tudo que não tem a ver com a nossa evolução e trazer tudo aquilo que vai nos ajudar a caminhar para frente, para o progresso, para a melhoria constante. E é por isso que é mais fácil desprezar o autoconhecimento, né? Porque é um caminho duro, exige muito trabalho, atenção plena e constante e a sustentação da autorresponsabilidade. Se você não tem medo disso tudo e tá aí na sua busca para evoluir, procura a sua comunidade, procura a sua galera, todos os mentores, coaches e gurus que estiverem compartilhando a ideia de que você é um criador em processo, totalmente responsável pela sua vida e que o único propósito da vida de todos nós é a evolução. Essa pessoa vai estar falando a verdade. Mas não espere que essa pessoa seja perfeita, porque ela não é e não será até o último dia de vida, e ponto. Claro, ela não pode ser uma pessoa totalmente incoerente com o que ela tá trazendo, mas ela não vai ser coerente o tempo todo. Então, esses profissionais, esses materiais, esses sim vão te ajudar no seu propósito. Mas não transfira a responsabilidade da sua vida na mão de ninguém ou de nada.
A responsabilidade da sua vida é sua. Nós nunca tivemos tantas pessoas falando sobre esse assunto. A gente tem muitas pessoas despertas agora. E é disso que o mundo precisa. O mundo precisa de pessoas despertas, que entendem que são criadoras, que estão em processo aqui de desenvolvimento da própria criação e que vão entender que é isso que vai libertá-las. E é só esse conhecimento que vai libertar todo mundo da rodinha de ratos. Que mais e mais pessoas despertem, né? Que mais e mais pessoas tragam esse conhecimento. Não existe que o meu é melhor que o do outro. Ouça todos, né? Mas aplique. Ouça tudo, mas aplique. Leia tudo, mas aplique. Encontre aquele que mais ressoa com você e aplique. Mas, assim, quanto mais pessoas estiverem com essa mentalidade, vai ser melhor para o planeta, melhor para o mundo. E dá para perceber, né, gente? Se desenvolvimento pessoal não fosse bom, não ia incomodar tanto as pessoas, né? E o Cosmos Report é esse projeto de uma comunidade que entende que o único propósito da vida é evoluir. Esse papo de ficar buscando propósito, o meu propósito. Não, todos os propósitos são os mesmos, gente, é evoluir. Como você vai fazer isso? Qual vai ser a sua missão? Aí é com você, aí você tem o livre-arbítrio para decidir se você quer ser um artista, se você quer ser um médico e salvar vidas, se você quer ser um jornalista e passar informação para as pessoas. Aí a sua missão você decide, mas o propósito, o seu, o meu, o de todo mundo é o mesmo, que é evoluir. E treinar essa mentalidade de cosmos é evoluir como criadores, construindo o nosso próprio sistema e nossa própria realidade. É para quem quer treinar a ambição de evoluir, sustentar as próprias decisões até que os objetivos sejam alcançados, até que você consiga. É tipo tentar até conseguir. Querer todos os dias até conseguir. Mesmo que seja muito difícil, mesmo que você não consiga, mas você tá ali na roda da vida tentando, treinando a sua força de vontade, né? E parando de negociar consigo mesmo, para poder desistir no meio do caminho. E se você não quer treinar a sua mentalidade para que ela seja de progresso constante, tudo bem também. Acha sua tribo, segue seu caminho e tá tudo certo. Ninguém aqui tem uma única verdade, então cada um vai atrás daquilo que toca o próprio coração. Ufa, vamos tomar uma água aqui. Já tomou água? Água é vida, não esquece. Vou falar de água. Vocês sabem, assim, meu sonho, assim, né? Minha causa ambiental é a água. E o meu maior sonho é poder limpar toda a água do mundo. Não é economizar, porque a água é a mesma, né? Mas que a gente vai sujando a água. Queria muito prosperar em um grau que eu possa colaborar com a limpeza da água mundial. Espero um dia conseguir, gente. Espero mesmo. E a nossa referência hoje é o coach dos coaches, assim. Eu sou fã dele número 1, que é o Tony Robbins, que tem um documentário na Netflix que chama Eu Não Sou Seu Guru. É um ótimo documentário que mostra ele, as técnicas dele, como que ele aborda as pessoas, como que ele usa a psicologia para mudar padrões, para trazer breakthroughs. Eu nem sei como é que traduz isso, mas enfim, para trazer um progresso real, um progresso que permaneça na vida das pessoas. E é assim, é incrível esse documentário. Inclusive, tem uma brasileira nesse documentário que compartilha ali uma história bem pesada, bem triste, enfim. Eu Não Sou Seu Guru, Tony Robbins. Só assiste e, ó, abre a cabeça, por favor, que senão não vai valer de nada pra você. Mas é incrível, só tem a acrescentar. E a minha outra dica aqui é um livro, é esse livro aqui, ó, que chama, peraí, deixa eu focar, Onde Existe Luz, é do Paramahansa Yogananda. Esse livro aqui, gente, ele tá só o posses. Porque eu tenho esse livro há anos. Ele viajou o mundo comigo. Ele tem pensamentos aqui dentro que ajudam muito, que fazem a gente pensar, refletir, dar força pra gente. É incrível, né? Eu vou ler um aqui pra vocês, ó. A vontade é o instrumento da imagem de Deus dentro de nós. Na vontade reside o poder ilimitado dele. O poder que controla todas as forças da natureza. Como você foi feito à imagem dele, esse poder é seu para realizar o que quer que você deseje.
Ele é lindo, eu amo. E esse episódio fez sentido aí pra você? Se fez sentido, comenta aí pra mim qual foi a primeira vez que você sentiu vergonha de buscar evoluir, de buscar uma ajuda. Lembrando que autoajuda, gente, eu queria muito falar isso, na verdade. Autoajuda é quando você busca ajuda pra si mesmo. Que legal é isso? Por que boicotam isso, gente? Presta atenção, gente, presta atenção. Enfim, comenta aí pra mim qual foi aí a primeira vez que você sentiu vergonha de querer evoluir, porque eu sei que aconteceu. A menos que você nunca tenha tido esse desejo de evoluir, aí não aconteceu com certeza. E se você conhece alguém muito ambicioso, que quer realizar muitas coisas, mas tá meio assim no caos mental, manda aqui esse episódio pra pessoa, você vai ajudar a pessoa, você vai ajudar o podcast, você vai fazer parte da comunidade, só tem coisas a ganhar. E isso é a mentalidade de Cosmos, cria a sua realidade. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham uma semana incrível e até o próximo episódio. Tchau!